Agora começa a minha exploração na DLC depois da luta contra o Morgan. No primeiro episódio de todos, eu falei que eu não queria fazer boss rush, eu não queria ficar indo de boss em boss. Mas passou muito tempo desde isso. Pra vocês, provavelmente não, mas pra mim passou. E muitos problemas de gravação e problemas na edição desse vídeo, que eu tô gravando isso só pra você ter ideia, mais de um mês, sei lá, nem sei quanto tempo eu tô gravando esses aqui. A maioria é problemas pessoais, tá? Não foram problemas de gravação, não. Mas o problema é, acabou que se eu continuar enrolando, pode ser que esses vídeos nem saiam. Então eu decidi um vídeo separado, comentando sobre outros aspectos de Elden Ring, como exploração, divisão de recursos, pontos positivos e negativos, e deixar esses vídeos episódicos como boss rush mesmo, fazendo exatamente o que eu falei que eu não ia fazer. Mas porque se eu demorar mais, existe um mundo dos vídeos nem saírem e eu tô quase deletando todos os arquivos e partindo pra outro jogo, porque eu quero jogar outro jogo, não aguento mais. Eu tô preso a Elden Ring há meses já. Eventualmente eu vou falar mais sobre isso. Mas, como a DLC é sempre tratada como basicamente um jogo à parte, porque tem muito conteúdo, eu tenho uma lógica interna de que jogos desse tipo, eles têm que começar com um boss de cutscene. Dito isso, cleanse away this strumpet's fire. minha primeira tentativa contra o Leão Dançante é o suco da gameplay brasileira. Eu simplesmente fiquei travado na porta de entrada do boss e não conseguia me mexer. Eu desesperei tentando sair e não consegui. Acabei morrendo. Porém, com todas as outras, na verdade, a única outra além dessa, eu já tinha uma coisa centrada na minha cabeça. Eu queria derrotar ele de arco, porque eu já tinha visto, eu já vi a maioria dos bosses que vão passar por aí, e eu tinha absoluta certeza de que o leão ia ser um problema pra mim corpo a corpo, pelo simples fato de que ele é muito grande e tem muita coisa acontecendo na luta. Então eu sabia que eu ia ficar muito confuso e provavelmente eu poderia até tiltar por conta disso, sendo que eu amava a cutscene do leão. Amo até hoje, né? É literalmente pra mim uma das melhores cutscenes da DLC. Então eu não queria estragar essa experiência. Eu sabia que no arco eu ia poder ver melhor o boss e sinceramente foi a melhor decisão que eu pude ter. O que eu não sabia era que meu mano era tão, mas tão fraco contra sangramento. Isso me pegou desprevenido, porque os bosses do jogo base eu já sabiam quais eram as fraquezas, mas da DLC não. Então eu até inicio a luta colocando veneno e tal, porque eu achei que a luta ia demorar, e logo depois eu fui pro sangramento. Se eu soubesse que ele era tão fraco contra sangramento, eu teria usado sangramento desde o começo, mas foi até bom para eu aproveitar mais a luta. Uma coisa que precisa ser ressaltada nessa luta é a sua trilha sonora. A trilha sonora desse boss é muito boa. Inclusive até hoje eu coloco a versão estendida dela que tem no YouTube, acho que é de 15 minutos. De tão boa que essa luta é. Nossa, e ela encaixa perfeitamente, porque tem momentos específicos onde ele faz essa troca de, entre aspas, fase, né, essa troca de elemento, e é no momento onde a música aumenta e ela começa a fazer uma parte mais coral, muito insana, como essa música combina com essa fight, velho. É muito insano o quanto essa música combina com essa luta. É insanamente gostoso ouvir essa música, independente se você está lutando com ele ou só no dia a dia, como eu faço hoje em dia, eu uso essa música no dia a dia. A FromSoft ela já se consolidou com músicas incrivelmente boas, mas essa daqui me pegou muito desprevenido. Juntando essa trilha sonora insana com os movimentos desse leão, essa luta fica incrivelmente bonita. Eu adoro como os movimentos dele transitam entre essa lentidão e performance absurda, ao mesmo tempo que ele vai modificando os elementos e tornando o ambiente de luta cada vez mais bonito, porque apesar de ser a mesma arena, ela tá constantemente mudando por causa dele. Então às vezes ela começa a pegar o elemento de gelo e a arena também muda, porque fica essa névoa de gelo ao redor, aí fica a área de tempestade quando ele tá de raio. Simplesmente um boss que consegue transitar a luta sem deixar ela chata em nenhum momento, seja por causa do visual ou por causa dos seus movimentos.
eu amei esse boss e eu amei ter ido de arco pra ver isso e aproveitar ele ao invés de, sei lá, tiltar, porque eu vi muita gente tiltando e eu tava com medo de essa luta ser estragada na minha visão. Helena me surpreendeu muito. Eu já tinha visto pessoas lutando contra ela, mas eu não esperava que quando eu chegasse nisso, eu ia ficar tão travado nela. Mas eu percebi que é de família, né? Porque a irmã dela também me travou muito, então eu achei justo travar nela. Aparentemente eu tenho problemas com magos nesse jogo, mesmo gostando de lutar contra eles. Mas não ironicamente, eu passei muito tempo nela. Ela com certeza foi a segunda boss que mais me travou. Obviamente o último foi o que mais me travou, mas chegaremos nele eventualmente. Porém, assim como o Maliketh, eu amei lutar contra ela. Nesse momento eu tô no meu quarto save. E no meu terceiro save eu tava jogando de arcano. E eu fiz um backup só pra lutar contra ela, tipo, 4 vezes, eu acho. Se eu não me engano, eu lutei contra ela. Simplesmente trocando de arma e tentando de novo. E eu matava, tá? Eu tava matando e fazendo backup. Porque a luta dela é muito insana. E me surpreendeu, porque diferente de outras lutas que eu vou citar eventualmente, a luta dela não tem nenhum recurso visual. Ela não explode o campo, ela não cria uma cutscene, ela não faz nada disso, é somente ela batendo. Só que é tão bonito e ao mesmo tempo tão performático que a luta se torna extremamente deliciosa de se fazer. E você pode testar isso com... Eu testei isso com adaga, eu testei isso com lança, eu testei isso com alabarda, eu testei com espada e todas... E eu testei ainda com ajuda, porque eu tava fazendo a quest da Leda. Eu não sei até hoje se tem que invocar a Leda ou não pra fazer essa luta, mas eu invoquei por precaução. E eu testei com ajuda, e todas as vezes a luta tava insanamente bonita. Agora, o ponto é aproveitar e fazer, porque como vocês sabem, né, eu tô nessa maré aí de passividade, eu fico muito recuado e tal. Mas aproveitar na Helena pra testar a agressividade. Ela é agressiva e quando a fase muda, ela fica 200 vezes mais agressiva. E ela já é na fase 1. Então a Helena você não pode recuar, você não pode ficar tentando jogar safe ou tentando entender o moveset dela. Você tem que, quer dizer, entender o moveset é sempre importante. Mas não é o ponto principal. Eu acho que o ponto principal da Helena, na minha opinião, é você realmente ir na agressividade e aproveitar as brechas, tá ligado? E com tudo. E sinceramente, essa foi uma das lutas que eu mais amei de fazer na DLC, sem sombra de dúvidas. E me surpreendeu exatamente pela falta de recurso visual. E mesmo assim, essa luta é muito boa. Muito boa mesmo, assim. É simplesmente técnica, é sua técnica contra a dela e é maravilhosa essa luta. E como eu fiz na Renala, eu acho justo fazer na Helena pra realmente mostrar quanto tempo eu fiquei nela. A declaração que eu havia feito sobre falta de recursos visuais, ela se perde um pouco na segunda fase. Apesar de ainda não ter tantos recursos quanto a maioria dos outros bosses, que são cutscene e poderes que extravasam, tem que admitir que a segunda fase dela é ainda mais bonita que a primeira. Além da paleta de cores dessa segunda fase ser insanamente boa, até porque é o clássico vermelho e azul, obviamente adaptado para o universo de Elden Ring, né, quase um laranja ali, mas é basicamente a união do vermelho e azul. O conjunto de habilidades dela, na minha opinião, são muito bonitos. Tanto o Tornado de Fogo quanto as rajadas de energia de luz, de caso de magia, são extremamente bonitos. Somado com o moveset dela, essa luta é insanamente boa de ser feita, de ser assistida. Não importa que lado você esteja assistindo ou jogando, essa luta, pra mim, ela é muito, muito, muito boa. E ela é uma daquelas lutas que eu paro pra prestar atenção se eu estiver assistindo. É aquela luta que eu me concentro se eu estiver jogando. É aquela luta que tem minha atenção, sabe? Sem fazer muito, sem se preocupar em ser gigante. Essa luta conseguiu ser maior do que muita luta que tentou ser gigante. Especialmente nessa DLC. Eu fiquei extremamente surpreso e extremamente graciado com quanto essa luta fica boa. E essa luta eu poderia classificá-la como vinho, porque quanto mais você tenta, melhor ela fica.
As primeiras vezes eu fiquei muito frustrado com o quanto ela não parava de bater, com o quanto ela era agressiva, mas cada vez que eu ia tentando e entendendo como é que funcionava o moveset dela, eu ia ficando cada vez mais gratificado e cada vez mais feliz por finalmente compreender o que estava acontecendo nessa luta. Eu sinceramente amei como é que ela funciona, eu sinceramente amei como é que o conjunto dela funciona com as armas antigas do jogo, sabe? Porque quando você vai pra DLC, as armas elas começam a ficar mais rápidas, mais adaptadas para os novos bosses. Mas apesar da Helena ainda ser extremamente agressiva, extremamente rápida no que ela tá fazendo, ela ainda não anula completamente as armas mais old school do jogo, sabe? Você ainda consegue encaixar o uso de armas mais lentas, o uso de estratégias mais na verdade, estratégias menos agressivas. Você ainda consegue utilizar essas armas mais tranquilas nessa maré de agressividade dessa luta. E sinceramente isso foi bastante agradável. Eu realmente amei lutar contra ela. O Cavaleiro Pútrido foi uma coisa interessante, porque eu tinha visto um vídeo de um cara falando que ele era o boss mais fácil da DLC. Eu discordo imensamente. Eu acho que tem um boss dos principais mesmo que é mais fácil do que ele. Mas, o Cavaleiro Pútrido, ele é basicamente um boss rítmico. Ele não vai te atacar numa velocidade específica, ele não vai ser sempre lento ou sempre rápido. Ele vai ter o ritmo dele e você tem que se acostumar a ele em específico. Não adianta ficar spamando esquiva ou spamando ataque. Só que lembra lá no começo, quando eu falei do Cão de Caça? Onde eu falei que ele era um boss que te ensina sendo um professor bem ruim. Então, o Cavaleiro Pútrido, ele é basicamente a prova do Cão de Caça. A prova aplicada pelo professor, sabe? O lance é que ele é igualzinho ao Cão de Caça. Ele tem um próprio ritmo, ele tem um alto nível de punição, é aquele papo de um hit dele leva metade da sua vida, e ele tem muito do bait. Desculpa, eu vou ter que usar termo em inglês porque eu não consigo adaptar esse termo. Ele parece que para de bater e bate de novo, ele parece que acabou e continua, ele parece que ele já deu tipo 5 hits e você acha que ele vai parar e ele continua dando um sexto. O combo dele, que é o combo mais clássico, que é esse que ele fica girando o cutelo, ele é um combo que praticamente parece que não tem fim quando você tá enfrentando pelas primeiras vezes. Você tem que entender o ritmo pra depois entender quando ataca. Ele é um boss... Sinceramente, eu gostei dele, apesar de muita gente não gostar. E a fraqueza dele, a sagrado, torna a luta muito mais interessante, que se você aproveitar disso, a luta é basicamente sua. Até esse momento, parece que o Miyazaki me fez um pix. E eu só tô falando bem dos bosses no geral do jogo. Mas aqui chegou o momento de eu começar a falar mal. Eu tinha tudo pra amar esse boss. O Gaius é basicamente um complemento de tudo que eu gosto, só que não sei se foi mal executado ou só não foi executado de um jeito que me agradou. O Gaius é um problema, assim. Ele é um boss extremamente horroroso, a hitbox dele é realmente um problema, assim. Você claramente esquiva dos ataques dele e ele não esquiva. Você tem que ganhar uma distância daquelas dignas de jogo de PS2, PS3, que a hitbox era, sei lá, um palmo além do que tá deliberado na criatura, sabe? Então, o Gaius ele acaba sendo levemente frustrante quando você tá jogando. Não sei hoje em dia, mas eu acho que a maioria das pessoas até hoje reclama do Gaius. Pelo menos das últimas vezes que eu vi. E, sinceramente, só uma vez de todos os saves que eu fiz foi uma vez que eu gostei de enfrentar o Gaius. Foi quando eu tava com a espada da Helena. Tirando isso, eu realmente não é um boss assim que eu fico, meu Deus, nossa, vou enfrentar o Gaius, que felicidade. E é um boss que basicamente eu só enfrento pra pegar os fragmentos e é isso, acabou. Não é um boss que eu me agrade muito não. Bom, mas foi legal testar uma arma de força, testar uma build de força com ele. Especialmente porque eu tava com tanta raiva desse boss que eu não queria só derrotar ele, eu queria ver ele cair na minha frente. E ele também acabou sofrendo mais do que deveria porque meu PC estava morrendo. Um spoiler, na luta contra o Mesmer, ele simplesmente resolveu atacar meu PC ao invés de atacar minha boneca. Então, se você for reparar muito na luta, você vai perceber que tem hora que dá uma travadinha. Então, isso são consequências da luta do Mesmer. Então eu já tava com raiva da luta do Gaius. Nossa, eu lembro, eu tava muito chutado da luta do Gaius. Aí eu já tava com raiva do travamento do Mesmer. E eu acabei descontando toda a minha raiva nas cinzas de guerra. E eu queria muito quebrar a postura dele. Eu queria muito só, tipo, fazer ele cair. Então chegou o momento onde eu finalmente tive a minha vitória pessoal de derrubar ele só na base da força. Sem magia, sem nada. Foi muito satisfatório isso.
se você vê em algum momento a luta travando, não é o vídeo, não é o seu PC, é realmente consequências do Mesmer. Ele destruiu meu PC, eventualmente eu vou falar sobre isso. O lance é, Avatar, ele veio logo depois do... Quer dizer, ele ainda estava durante o Mesmer, não tinha terminado de matar. Então eu tive que lutar contra o Avatar e eu tive que lutar contra o meu PC morrendo. Porém, eu não tenho muito pra falar do Avatar, a não ser o fato de que ele me ajudou a me reconciliar com a Espada Matadora de Deuses, porque eu mostrei lá eu pegando ela, mas não mostrei eu usando, porque eu simplesmente não consegui usar essa arma, especialmente Cisa de Guerra. Eu pesquisei ainda e eu descobri que é uma das Cisas de Guerra mais amadas e mais fortes do jogo, e eu não acertava ela. Ela sempre passava colando no inimigo, mas não acertava. Então eu só desisti de usar ela, e como eu sabia que o Avatar era obviamente fraco contra fogo, né? Ele é uma planta, então eu decidi testar ela agora e foi satisfatório, foi satisfatório. Não foi o melhor uso de arma de fogo que eu já fiz na minha vida, mas foi satisfatório. Porém, tem um ponto que eu queria ressaltar do Avatar, que é o seu meme sobre ele ser o boss mais insuportável da DLC por ele ressuscitar 3 vezes. E eu sinto que o Avatar, ele é basicamente uma brincadeira com o fato de boss ressuscitarem. Na DLC, a From Software, ela ouviu muito bem as críticas das pessoas. Tanto que tem várias áreas da DLC que vocês podem explorar, pegar armas, recursos e não enfrentar um boss. Isso porque no jogo base, uma das críticas era que você explorava o jogo e encontrava muito boss repetitivo. Então a From Software tem ciência dessas críticas e muitas delas ela concorda, muitas delas ela discorda, mas independente dos pontos sobre concordar ou discordar, ela tem ciência dessas críticas. E eu sinto que o Avatar é uma piada com o que muita gente que não jogava Souls fez a crítica de que tem muito boss de 2 fases, que você mata e ele ressuscita. E na DLC, se você for reparar, quase não existe boss de que você mata e ressuscita de novo, sabe? Como a Malenia, como o Radagon, no caso. Como o boss que você realmente tira a vida dele e ele continua voltando. Eu sinto que o Avatar, especialmente por ser um boss secundário, e ainda é quase escondido não, ele está escondido, ele basicamente é só uma maneira da From Software fazer essa piada de que, ok, não vamos colocar boss com múltiplas vidas, exceto esse, sabe? Então eu sinceramente não me incomoda o fato da luta dele, você ter que matar ele 3 vezes pra ela acabar. Na verdade eu acho ela extremamente gratificante por conta disso. Porque eu reparei que não tem muito boss de... Na verdade acho que não tem nenhum boss que ressuscita, nem mesmo o boss final. Mas mesmo assim, ele tá lá pra meio que fazer essa piada, sabe? De boss que ressuscita. Além disso, também ele complementa a piada dos avatares repetitivos do jogo base, que são aqueles que ficavam perto das árvores. Então, aqui também só tem um, que são lá no jogo base eram muitos, por isso ele ressuscita muitas vezes, e a piada da ressuscitação. Basicamente, esse boss é uma grande piada, eu sinto isso, da From Software em relação às críticas que eles receberam, e que, sinceramente, me faz ficar feliz, porque aparentemente eles ouviram e talvez futuramente vão tentar resolver isso. Dito isso, o moveset desse boss é padrão, ele é básico, não senti muita grande coisa. Achei o lance do sangramento, achei que era mais por ter. Eu acho que tinha como fazer um bagulho bem melhor do que sangramento nesse boss. Mas, sinceramente, esse é um boss bem agradável e eu adoro a trilha sonora dele, com essa estética muito mais... Qual seria a palavra? Orquestral, a palavra que eu estou buscando. É um boss agradável de se lutar e apesar de todo mundo hatear esse boss por conta da piada de morrer múltiplas vezes, eu gosto dele, sinceramente. Yet, my purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold shall all meet death. In the embrace of Mesmer's flame. Mesmer. Cara, eu nem sei o que falar dessa criatura. O meu mano não aguentou vir no X1 sincero e resolveu atacar o meu PC. Mano, tudo que eu falei sobre os outros bosses aqui é quebrado. O Mesmer eu sabia a fraqueza, simplesmente que eu pesquisei.
porque eu não aguentava mais, eu tava realmente com medo dele destruir meu PC, eu não estou brincando. Eu realmente acreditei que o Mesmer ia quebrar completamente o meu PC, que ele ia explodir e eu tinha que matar ele o mais rápido possível. Então eu fui atrás de pesquisar quais eram as fraquezas e tal. Eu ainda até tentei ir no básico, mas quando eu vi meu PC travando completamente, teve uma hora que eu morri pra ele e aí eu abri meu mapa e meu mapa não carregava. Aparecia somente as graças e meu mapa simplesmente estava bugado, ele não carregava. Eu tava realmente desesperado achando que o Mesmer ia devorar o meu PC e que eu ia perder ele completamente. O PC novo, que eu ganhei não tem nenhum ano. Dito isso, eu chegou um momento onde eu só realmente comecei a usar todo o recurso que o jogo dava. Usei summon, usei invocação dentro do jogo, usei arma, usei escudo. Eu não uso escudo, eu odeio escudo. Eu acho que, apesar de ser muito quebrado, eu acho que escudo quebra muito o jogo. Porque na minha visão, boa parte da performance de uma luta também está na movimentação do próprio jogador e como ele esquiva dos ataques. Eu acho que, sinceramente, isso torna a luta muito mais bonita. E na minha opinião, eu sinto que o escudo tira isso, já que você não se movimenta, você levanta o escudo e é isso. Não, então me leva mal. O escudo é muito forte e eu acho muito foda quem usa. Não me leva mal. Inclusive, quem usa pra parry, muito mais bonito ainda. Só que eu, pessoalmente, prefiro esquiva, por causa da estética mesmo, não por causa da eficiência. Mas, mano, eu tava com tanto medo dele devorar o meu PC que eu simplesmente usei tudo que eu sabia que era quebrado no jogo e tentei matar ele o mais rápido possível. Mas, ignorando o fato de que o Mesmer tava destruindo o meu PC, e falando do Mesmer em si, que luta insanamente boa, hein? Caramba, tem um motivo pra ele destruir meu PC, porque essa luta é muito boa mesmo. E cara, eu preciso ressaltar o quanto as animações desse jogo são insanas. Isso todas as lutas você percebe, mas no Mesmer, obviamente, por ser um boss de cutscene, ele era o cara da capa do jogo, nas artes promocionais, nas artes do trailer de história. Eu imaginei que eles iam dar um grau maior no Mesmer, mas caramba, eu fiquei surpreso. O Mesmer ele taca fogo na própria lança, né? Esse fogo que você vê na lança dele não é dele, não é da lança, é dele, do próprio Mesmer. E ele tem uma animação pra isso, ele estica o braço, taca fogo e depois te ataca. Cara, cada detalhezinho que ele faz tem uma animação, tem um detalhe escondido por trás. É muito bonito ver ele lutar. E eu, obviamente, sempre vou falar isso, eu preciso ressaltar de novo a atuação de voz de todos os personagens, mas do Mesmer tá insano, porque mesmo que você não leia a lore dele, você consegue entender perfeitamente o peso do personagem e o que ele traz, o que ele carrega por si. E eu reparei que não foi só eu vi vídeos de streamers americanos, streamers brasileiros, e muitos deles comentaram, sem ler a lore, sem nada, só na cutscene, e falaram, esse boss é meio triste, né? E quando leram a lore entenderam basicamente por que ele estava tão melancólico nas falas dele, apesar de estar claramente tentando te matar. Então, o trabalho técnico por trás desse boss é insanamente bom. E, falando da luta, o Mesmer também é aquele boss rítmico. Ele vai te atacar no ritmo dele, e então ele não tem um ritmo específico, como a Helena, por exemplo, que eu citei agora há pouco, que tem um ritmo mais acelerado, ou Hipopótamo, que eu acabei não citando, porque realmente é um boss meio... ele existe, que tem um ritmo mais lento. O Mesmer tem o ritmo dele. Então ele vai te atacar, tipo, 4 vezes rápido, aí vai parar e dar um ataque lento. Ele vai te, sei lá, trucidar no ar, dançar no ar, descer, e aí depois parar e depois causar uma explosão, sabe? Então ele tem um ritmo completamente dele, que é quase como uma dança, como a Helena mesmo. E você precisa pegar e se adaptar a esse ritmo para logo em seguida conseguir matar ele, é muito legal. E sinceramente, Mesmer parece ser também uma luta... não funcionou tão bem comigo como a Helena, mas muita gente que eu vi comentando fala que também é uma luta meio vinho. Quanto mais você faz ela, mais divertida ela fica. Inclusive, eu vi uma pessoa que gostava de outro boss da DLC, dando o braço ao torcer falando que essa é a minha luta do jogo. Pra mim não é. Pra mim, a minha luta do jogo não chegou ainda. Aí em segundo lugar vem a Helena, tipo, da DLC, né? Minha luta da DLC ainda não chegou, e em segundo lugar vem a Helena. Mas o Mesmer eu entendo perfeitamente, eu coloco ele como a melhor luta do jogo, porque é realmente uma excelentíssima luta em todos os aspectos. Animação, trilha sonora, inclusive a trilha sonora dele é a trilha sonora do jogo base, que é também a trilha sonora do Radagon, eu sempre confundo. A trilha sonora do jogo base também é a trilha sonora do Radagon, só que distorcida para ser a trilha sonora dele. Então tem muitos trejeitos da trilha sonora do Radagon, mas também tem detalhes da trilha sonora do próprio Mesmer, indicando, né, o parentesco dos dois. Muito legal isso. Ele é um boss que teve muito cuidado, muitos detalhezinhos escondidos, e sinceramente é muito gratificante lutar contra ele quando ele não tenta explodir o seu PC. Quando ele tenta explodir o seu PC, é só desesperador e
Pelo menos eu só tentei acabar a luta o mais rápido possível. Mas quando ele não tenta explodir o seu PC, é agradável a luta contra ele. E chegamos ao fim de mais um vídeo. E loucura está sendo a DLC. Mas dá pra perceber o quanto eu tô feliz. Esse jogo é muito bom, esse jogo é muito bom. Não é à toa que eu tô no 4º save. E ainda vou fazer mais um quando eu for fazer o vídeo de análise geral. Mas eu espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Tá sendo sensacional explorar esse mundo e ver tudo que o Miyazaki e a equipe da From Software fez. E novamente, um like, um comentário é sempre importante. Especialmente nesse começo. Toda ajuda é bem-vinda. Críticas construtivas. Estou fazendo o que eu posso dentro das possibilidades de o Messmer não explodir o meu PC. E no geral eu agradeço especialmente por você ter acompanhado até aqui. Isso pra mim já é muito válido. E estamos na reta final, né? De acordo com meus cálculos, eu posso estar enganado, mas eu acho que só mais 2 vídeos e é por fim essa saga. Espero que o meu cálculo esteja certo, porque eu estou editando isso há muito tempo. Não me leve a mal, o jogo está incrível, tanto que eu estou no 4º save. Mas é porque editar isso aqui está sendo um trabalho que vocês não têm a mínima ideia. Mas ignorando tudo isso, eu agradeço imensamente por vocês estarem acompanhando até aqui. Um beijo e até o próximo.